dia, pessoal, mais um dia aqui na obra. Mentira, hoje não estamos na obra, hoje estamos aqui sentadinhos de boa para conversar um pouquinho. Como vocês viram ali na tela do vídeo, no título, vamos falar sobre os prós e os contras, se valeu realmente a pena construir com tijolo ecológico, se não valeu a pena, se eu me arrependi, se estou feliz, se estou triste. Vamos conversar sobre isso hoje. Para ajudar vocês aí que estão construindo, que querem construir, que têm o sonho de construir com tijolo ecológico, que estão pensando, nos métodos construtivos diferentes, se vale a pena construir com tijolo ecológico, beleza, pessoal? Então vamos acompanhar o vídeo até o final, porque a resposta não é tão simples. Se fosse simples eu já falaria agora se eu me arrependo ou não me arrependo, porque é um pouquinho mais complexo do que isso, beleza? Mas antes de mais nada eu vou pedir para que vocês curtam o vídeo e se inscrevam no canal, tá? É rapidinho, não custa nada, é só apertar ali no botão de inscrever-se, dar um joinha, e isso aí ajuda bastante a gente, tá? A gente está quase atingindo os 1000 inscritos e vai ser bem legal, tá? Dá bastante trabalho pra gente editar esses vídeos, montar, fazer tudo certinho, tentar tirar as dúvidas de vocês, tá? É só uma coisinha simples aí que eu peço pra vocês, beleza? Não gosto de pedir, mas fico muito agradecido aí por vocês, ok? Então vamos lá. Vamos começar falando sobre os prós e os contras de construir com tijolo ecológico, tá? Então vou começar falando pelos prós. Quais são os prós de construir com tijolo ecológico? Então, número 1, ele é um método mais simples para quem nunca construiu, na minha percepção, é óbvio. Tudo que eu vou falar aqui vai ser de acordo com a minha visão, tá? Para mim ele é o método mais simples de construir para quem não tem experiência. A gente tem bastante vídeo no YouTube aí, tem os nossos vídeos, tem um monte de gente aí que ensina a fazer, como construir, como fazer. E para quem não tem experiência, para quem não é pedreiro como nós, no fim das contas a gente acaba virando pedreiro, mas para quem não é pedreiro profissional, para quem infelizmente acaba tendo que construir a própria casa porque é o único, ou faz isso ou não constrói, eu acredito que seja um método mais simples, apesar de ele ter bastante, ser bem, assim, ter sujeitinhos, ser meio chatinho em algumas coisas, mas eu acredito que seja o jeito mais simples de construir. A alvenaria convencional é um pouco mais complicada, mas esse para mim é o ponto número 1, você ter a facilidade de construção. Número 2, fica bem bonito, acho que fica bonito, uma construção fica mais rústica, depende de como você faz, se vai pintar, se vai passar resina, tá rústico. Número 3, ele não é uma obra limpa, bem limpa, você vai construindo, o canteiro de obra ali fica limpo, não gera entulho, e querendo ou não, entulho é dinheiro jogado fora. Quando você tem que quebrar uma parede para passar depois encanamento ali de água ou a própria conduíte, isso você está quebrando, jogando material fora, isso é dinheiro que você acaba gastando. Isso vai dinheiro para jogar no lixo, você vai ter que se livrar daquele entulho, vai ter que alugar uma caçamba, alguma coisa do gênero, então é mais dinheiro que vai ser jogado fora. Outro ponto, número 4, se não me engano, é uma obra que você não precisa fazer reboco. Você até pode fazer, se eventualmente você quiser uma parede que seja mais lisa, pode fazer uma textura, mas não é uma coisa que você precisa fazer reboco como uma parede de alvenaria tradicional. O quinto ponto é a rapidez com que você constrói. Querendo ou não, a casa já vai subindo pronta, ela vai sendo construída bem rápida. Por mais que pareça que ela é um pouquinho demorada, mas ela é rápida para construir, porque você não vai precisar fazer reboco, não vai fazer outras coisas depois. Então ela vai já saindo pronta. Sexto ponto é o tijolo, ele tem uma resistência muito grande, é de boa qualidade, mas ele é um tijolo considerado um tijolo estrutural, então faz com que a casa fique mais forte. Isso também vai gerar um ponto negativo que eu vou falar mais pra frente. E o sétimo ponto é o conforto termoacústico. Diferente de uma alvenaria tradicional, o tijolo ecológico você consegue ter um conforto termoacústico muito grande. Consegue isolar bem a temperatura, isolar o som. A gente consegue reparar bem como ele segura bem a temperatura e o calor. Deve ter outros pontos, mas agora no momento eu não lembro de mais nada, mas esses são os principais, tá? Enfim, se lembrar de mais alguma coisa, vocês colocam nos comentários aí, para ajudar o pessoal, beleza? Então, vamos falar um pouquinho sobre os contras da construção. Para mim, o número 1 da construção com tijolo ecológico é que qualquer imperfeição é visível.
né? Então você consegue olhar assim as linhas do tijolo, você consegue enxergar se ele está torto, se ele foi colocado desnivelado, desalinhado, se o tijolo tem diferença de tamanho, se tem diferença de coloração. Então as imperfeições são muito visíveis. Claro, vai depender do que você vai fazer, o tratamento que você vai colocar em cima do tijolo depois, se vai pintar, se vai passar resina e tal. Mas mesmo assim é muito visível. O segundo ponto é a qualidade do tijolo. Você encontrar um fornecedor que tenha laudo de tijolo, que faça testes, né, em laboratório, que tenha uma credibilidade, porque querendo ou não você está colocando uma carga muito grande em cima do tijolo, né, por ser um tijolo estrutural, e ele tem que aguentar um peso muito grande, e não é qualquer tijolo que aguente. Infelizmente não é a realidade de todos poder escolher isso, uma vez que nós não encontramos tijolo de qualidade em todos os lugares, e quando encontra é um valor elevado. Infelizmente não é a nossa realidade poder escolher certas coisas, a gente tenta achar o melhor possível. Eu sei que, né, no mundo ideal seria você pegar de um fornecedor X, Y, Z, que às vezes até a gente conhece, pesquisa por aí, que trabalham com tijolos, mas cobram assim, né, um preço muito alto para a maioria das pessoas. Realmente é bem complicado. Muita gente vai trabalhar, fazer o próprio tijolo, compra prensa, faz em casa mesmo. Também não é tão simples, né? Tem que levar em consideração a resistência do tijolo. O ideal é que faça o teste na terra. Eu sei que tem umas empresas, se eu não me engano a Roma faz isso, você manda a terra para eles, eles fazem um laudo da terra, porque tem que ter uma porcentagem X, Y, Z de elementos para que o tijolo tenha uma durabilidade específica, não é só a prensa do tijolo, né? Então isso tem que levar muito em consideração. Então isso é um contra, né, na construção com tijolo ecológico, porque não é brincadeira essa parte. E o terceiro ponto na construção de tijolo ecológico é o planejamento. Outra coisa, eu sei que também é importante fazer construção, né, ter um projeto com um engenheiro, com um arquiteto, né, eu sei que isso seria o ideal, o mundo ideal, a gente teria que fazer assim, porque, né, não está fazendo só por estética ou porque é obrigado a fazer, mas é porque a gente está colocando algumas coisas em risco em relação a isso. Não é tão simples fazer, mas eu sei que a maioria das pessoas não pode pagar por esse tipo de coisa e acaba fazendo a própria casa, planejando sozinho, como foi o nosso caso. Então, só que daí nesse planejamento é muito complicado, porque quando você faz com um engenheiro que trabalha com tijolos ecológicos, eles têm um programa de computador, eles sabem exatamente o que eles estão fazendo. Então, né, no programa de computador eles conseguem já ver a primeira fiada, a segunda fiada, calcular onde vai passar a elétrica, a hidráulica, a parte de hidráulica, tanto a água que vem, né, da água que vai embora ali, né, no esgoto, consegue calcular ar-condicionado, fazem tudo bem planejadinho, onde vão ser concretados os graus. Isso é muito importante levar em consideração todos esses detalhes. Janelas, portas, tamanho de janela, tamanho de porta, tamanho de abertura, né, para não ter problema depois, porque é fácil ter um problema, porque é um tijolo estrutural, você não vai poder depois abrir uma porta, abrir uma janela. O que ficar no projeto vai ter que ficar. Você até pode fechar, mas abrir você não vai poder abrir, né, porque é tudo calculado em cima disso. Então, quando você vai fazer a sua própria construção, você tem que levar em consideração isso, né, tem que levar muito, e a gente vai fazendo, nós mesmo fazemos sem projeto de engenheiro, de arquiteto, a gente vai encontrando um monte de problemas no caminho, que seria muito mais fácil de construir se a gente já tivesse alguém que sabe o que está fazendo, né, no planejamento. Aí na execução seria muito mais fácil, mas ter que fazer tudo é bem complicado. Então é muito importante, né, levar em consideração isso também, né, que não é fácil fazer o planejamento, né, todo o projeto na obra ali, é muito detalhe, é muito importante levar em consideração isso. Isso aí metade da obra é o planejamento, né, desde a fundação ali até a parte da cobertura, a finalização ali da impermeabilização do tijolo, enfim. Isso tem todo um planejamento, né, não só o planejamento da obra, mas também no planejamento financeiro e tal, né? Então todo esse planejamento é bem complicado, mas, né, eu digo que no contra seria o planejamento a parte
da parte que o engenheiro faz, sabe? Essa parte aí que é bem complicada, que tem que pensar bem antes de fazer. Uma dica que eu dou, né, aproveitando, é tentar achar um projeto, alguma coisa assim, pronto para seguir base. Foi isso que eu fiz. Eu tenho um outro canal aqui no YouTube, que é o Pipa Casa, e o rapaz lá do canal, ele disponibiliza um projeto de uma casa. Eu não lembro o tamanho da casa, enfim, ele disponibiliza o projeto estrutural, hidráulico, elétrico, tudo. Tudo que eu fiz foi baseado no projeto que ele disponibilizou. Então ele coloca lá, e também ele faz os cálculos de ferro que ele vai usar, e a bitola do ferro e tudo. Então tudo que tem lá do projeto dele, eu fiz a nossa ali em cima disso. Todo o planejamento foi em cima do projeto que ele tinha, que foi feito por um engenheiro, provavelmente. Então a gente fez o planejamento em cima do outro projeto, né? Fez o projeto em cima do projeto, para seguir um padrão ali, né? De ver a cada quantos espaços a gente colocaria um ferro dentro do grout e tudo mais, né? E as espessuras dos ferros e tal. Então foi o jeito mais seguro que eu fiz, né? Sem ter um engenheiro. No fim das contas, a gente acabou tendo que contratar um engenheiro para fazer a legalização ali, né? Regularizar a obra, né? Junto ao CREA. Mas de qualquer jeito, na nossa região não tinha nenhum engenheiro que trabalhasse com tijolo ecológico para poder fazer esse tipo de projeto. Então eles só sabem trabalhar com a parte com a alvenaria convencional. Então ele fez o projeto, mas não colocou os detalhes que um projetista ali da parte que mexe com tijolo ecológico colocaria, né? Mas enfim, é isso aí. De contras, eu acredito que seja isso no momento, né? Mas provavelmente tem muito mais coisa, mas eu não lembro agora. Eu vou falar um pouquinho mais pra frente, tem uma outra coisa ali que é do contra, mas eu vou falar mais pra frente. Então agora vamos na parte do vale a pena construir. Realmente vale a pena construir com tijolo ecológico? É melhor construir com outro tipo de construção? Fazer uma casa container, fazer uma alvenaria convencional, fazer o que? Tem outros métodos aí agora modernos que estão aparecendo. Ou até construir uma casa de madeira. O que vale a pena realmente escolher o tijolo ecológico? A resposta é depende. Depende do que você quer, depende de tudo. Mas tem que levar em consideração o fornecedor. Tem fornecedor na região? Realmente o fornecedor é confiável? É um fornecedor que tem um tijolo ecológico de qualidade, que vai fornecer, que não vai atrasar, que não vai mudar forma, que não vai dar rolo. Isso eu estou falando só da parte de tijolo ecológico, né? Do fornecedor, de modo geral, às vezes a gente tem problema. Vai fazer o próprio tijolo, a prensa vai aguentar, vai ter que trocar, vai dar problema, realmente vai aguentar a obra toda, vai ter que trocar, de repente vai tendo desgaste, porque o que a gente passou provavelmente foi um desgaste de forno. Às vezes acaba dando desgaste e acaba interferindo na obra. Então tem que levar em consideração o desgaste da forma, se a marca da prensa realmente é boa, né? Porque às vezes a gente faz de tudo para conseguir comprar uma prensa que não é barata, para construir a própria casa, e às vezes acaba não levando isso em consideração. A terra que está usando é boa, não é? Tem certeza que ela é boa? Só, é duro, o tijolo fica duro, fica forte, mas não é isso, não é exatamente verdade, né? O ideal seria, né, testar a terra, testar a durabilidade, a resistência do tijolo, né, a dureza dele, enfim. Então tem que levar em consideração isso. E custo-benefício, você vai mandar fazer uma casa, né, porque na nossa região aqui você vai para algumas construtoras, tem, né, alvenaria convencional tem valor, metro quadrado, tijolo ecológico é outro, madeira é outro, então tem que ver custo-benefício. Depois dessa casa estiver pronta, quanto ela vai valer? Você vai conseguir, ela vai recuperar o teu investimento? Outra coisa que tem que levar em consideração é você que vai construir, tem experiência, não tem? Tudo isso tem que levar em consideração. Então, para saber se vale a pena ou não, é muito relativo, sabe? Depende de cada caso, cada um é cada um. Eu posso dizer só por mim se vale a pena ou não. Que eu vou falar para vocês agora, que é se eu me arrependi ou não de ter construído com tijolo ecológico. Tá? Então,
Eu gosto muito do método construtivo, mesmo depois de ter construído, eu ainda continuo gostando muito do método construtivo. Eu acho que o custo-benefício valeu muito a pena, tá? Construir com ele. É uma obra interessante de trabalhar, legal, e assim, o método construtivo é muito bom mesmo. Eu não tenho do que reclamar do método construtivo. O único problema e o grande problema todo foram os fornecedores. Por isso que eu bato nessa tecla. São os fornecedores que causaram o nosso problema. O fornecedor vai dar problema em relação à qualidade do tijolo, toda a padronização e tal. Enfim, tem os vídeos para trás aí que muitos de vocês já assistiram, ou quem não assistiu, dá uma voltadinha aí no canal, tem muito vídeo explicando etapa por etapa, porque todos os problemas que nós tivemos com os tijolos, e é importante vocês darem uma olhadinha para entenderem o que aconteceu e para não acontecer isso com vocês, tá? Mas enfim, se eu me arrependo ou não, eu não me arrependo de ter construído com o método construtivo, mas levando em consideração os meus fornecedores. Provavelmente hoje em dia eu não faria com tijolo ecológico aonde eu moro, que é em Santa Catarina, ok? Não utilizaria esse método construtivo, porque no meu caso, como estou reforçando, no meu caso não foi nada fácil. Tive muito problema e isso gerou muito atraso na obra, o atraso gera custo, então foi muito complicado. Então tá, o veredito final. Então, o método construtivo ele é muito bom, gosto muito do método construtivo, mas tem que levar muitas coisas em consideração antes de escolher esse método construtivo, certo? Para nós, ele foi bom em relação ao custo-benefício, uma vez que nós tínhamos um orçamento muito apertado e nós mesmos estávamos construindo. Então, para o nosso caso, ele foi bom, porém foi a custo de muito estresse, muita dor física e psicológica, que isso infelizmente não tem como recuperar. Mas nós conseguimos terminar a casa, ficou uma casa bem legal, ficou bem confortável, e eu acho que o custo-benefício dela valeu muito a pena, apesar do custo ter sido sofrido. É isso aí, pessoal. Eu espero que com esse vídeo eu consiga ajudar vocês, que isso tenha trazido algum tipo de auxílio e orientação. Talvez esse vídeo tenha sido só para deixar vocês com mais confusão sobre o método, com medo do método e com medo de construir com tijolo ecológico, e vocês estavam com dúvida se construir ou não, e talvez agora vocês tenham ficado com mais dúvida. Mas uma coisa eu digo, o método é bom, mas tem que cuidar com muitos fatores, tem que levar muita coisa em consideração e os outros fatores. Mas tirando os problemas, só coisa boa. Beleza, pessoal? Obrigado por assistir o vídeo. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários aqui, que conforme eu puder eu vou respondendo. Tá? Se tiver sugestão de que eu fale mais alguma coisa, que eu comente alguma coisa também, pode deixar aqui nos comentários. E conforme puder eu faço mais vídeos para vocês. E, de novo, lembrando que vocês deixarem um like no vídeo e se inscreverem no canal, que isso ajuda bastante e não custa nada para vocês. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.